Abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 16. Eu quero estudar um pouquinho com você hoje sobre aquele que nos vê. Deus sempre nos vê. Sempre. E isso, em alguns momentos da nossa vida, pode ser um baita alento, né? Ao nosso coração. Deus sempre vê tudo que é feito na nossa vida, tudo que nós fazemos e tudo que fazem conosco também. Tudo. E eu quero estudar essa mulher hoje, Agar. O que aconteceu na vida dela e a forma tão linda como Deus agiu na vida dela. A partir do verso 1. A mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai propôs a Abraão: ouve, eu te peço, o Senhor não me permitiu que eu desse à luz, portanto, toma minha serva, talvez por intermédio dela eu venha a ter filhos. E Abrão atendeu a sugestão de Sarai. E assim, depois de 10 anos em que Abrão habitava na terra de Canaã, sua esposa Sarai tomou Agar, a egípcia, e a entregou como mulher a seu marido Abrão. Este teve relações com Agar, que ficou grávida. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar sua senhora com arrogância e desprezo. Então Sarai queixou-se a Abrão: tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva entre teus braços, e desde que se viu grávida, ela começou a tratar-me com desprezo. Que o Senhor faça cair sobre ti a afronta que venho sofrendo. Verso 6. Mas Abrão ponderou: pois bem, tua serva está em tuas mãos, faze-lhe como melhor te parecer. A partir desse momento, Sarai passou a maltratar sua serva de tal maneira que Agar fugiu. Contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e indagou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ao que ela declarou: fujo da presença da minha senhora Sarai. Então o anjo do Senhor orientou-a: volta para a tua senhora e sê-lhe submissa. O anjo do Senhor lhe prometeu: eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. E o anjo do Senhor concluiu: estás grávida e darás à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, porquanto o Senhor te socorreu em teu sofrimento. Contudo, ele será como um jumento selvagem do deserto. Ele lutará contra todos e todos guerrearão contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes. Ao Senhor que lhe falou, Agar lhe deu o nome de: tu és El-Roi, o Deus que me vê. Pois Deus havia falado com ela e ela questionara a si mesma: teria eu visto aquele que me vê? E por esse motivo, que este poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Beer-Lahai-Roi, poço daquele que vive e me vê. Agar deu luz a um filho de Abrão, e este deu ao menino o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos, quando Agar o fez pai de Ismael. Amém? Agar, eu queria que você refletisse um pouquinho sobre essa mulher. Mulher feita do pó, assim como eu e você. Com sentimentos, com esperança, com sonhos, com expectativas. Ela não era muito diferente de nós. Agar, ela era estrangeira. Ela era escrava. Ela estava longe dos seus familiares, longe dos seus amigos, longe das pessoas onde ela cresceu, da realidade, do contexto cultural que ela foi criada. E ela vivia na condição de escrava. Agar não tinha liberdade.
Ela não tinha opção de escolher as coisas na vida dela. A opinião dela, a vontade dela não era considerada. E Sarai tem uma brilhante ideia da cabeça dela. Deus já havia prometido que Abraão seria pai de muitas nações. Mas ele ainda não tinha filhos. E vamos deixar um pouco a atitude de Sara por causa do nosso tempo, o erro que Sara cometeu ao tentar ajudar Deus. Só repete comigo essa frase para você colocar ela na sua mente e deixar ela entrar no seu coração. Repete comigo: não tente ajudar a Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Amém? Se você for estudar mais profundamente a vida de Abraão, de Sara, de Agar, você vai ver que Abraão e Sara meteram os pés pelas mãos. A gente não precisa ajudar a Deus, Deus não precisa da nossa ajuda. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente imagina, do que aquilo que a gente pensa. A Bíblia diz que não tem nada impossível para Deus. Então Deus definitivamente não precisa que a gente ajude Ele, amém? Mas aqui Sara ainda não sabia disso. Ela tentou ajudar Deus. Já que Deus ainda não me permitiu, Deus me fez estéril, pega a minha escrava. Será que Agar queria se deitar com Abraão? Será que Agar queria ser a barriga de aluguel? Ninguém perguntou a opinião dela. Chega um momento em que ela se vê grávida. E sei lá o que aconteceu nesse relacionamento de Sara e Agar. Sei lá por qual motivo Agar começou a desprezar a sua senhora. Mas a gente leu que Sara pesou a mão sobre Agar a tal ponto que Agar foge. E nesse verso 7, um verbo me chamou a atenção. O anjo do Senhor encontrou Agar. A gente só encontra aquilo que a gente procura. Deus estava à procura de Agar. Por causa da pressão que Agar estava sofrendo, por causa da dor que estava sendo imputada ali em Agar, ela foge. E Deus vai atrás dela. Embora as situações que muitas vezes nós vivemos fuja do nosso controle, eu e você precisamos entender que elas não fogem do controle de Deus. Embora muitas vezes nós nos encontramos em situações em que nós somos injustiçados, em que nós somos perseguidos, em que nós sofremos injustiças, nós precisamos nos lembrar de que Deus vê todas essas coisas, de que Deus está no controle de todas as coisas. O nosso sofrimento não é vontade de Deus, mas a palavra de Deus nos garante que Deus age em todas as coisas, Deus trabalha em todas as coisas para o nosso próprio bem, para o bem daqueles que o amam. Então, se eu amo a Deus, eu preciso crer que Deus está agindo nessa situação contrária que eu estou vivendo, que Deus está agindo sobre essa injustiça que eu tenho passado, sobre essa dor que me tem sido imputada para o meu bem. Deus procura Agar e encontra. O seu futuro não é incerto. O meu futuro não é incerto. Deus é aquele que me vê. Deus é aquele que, se eu fujo para o deserto, me encontra. Deus encontrou Agar no deserto. Ele continua no controle. Por mais que aparentemente as coisas tenham saído do controle, Ele continua no controle. E aí ele começa a conversar com ela. Olha no verso 9. Verso 8, pergunta para ela: de onde você vem, para onde você vai?
Agar não soube responder para onde ela ia. Ela soube responder de onde ela vinha. Eu fujo da presença da minha senhora Sarai. Quantas vezes você já se encontrou perdido, fugindo de algo que você conhecia bem, fugindo da dor, fugindo da vergonha, fugindo da humilhação, fugindo da decepção, mas sem saber ao certo para onde ir, sem ter direção. Deus está te vendo. Deus está te vendo. E aí o Senhor começa a virar para ela e fala: você está grávida. Em outras palavras, Agar, eu sei o que aconteceu com você. Eu sei o que a sua senhora tem feito com você. Agar, eu sei o que você tem vivido. Eu sei o que você tem passado. Deus sabe. E aí ele vira para ela no verso 9. Volta para sua senhora e ser-lhe submissa. Não tenha medo. Volta e ser submissa, porque eu vou multiplicar a sua descendência. Eu vou abençoar o filho que está no seu ventre. Volta e ser submissa. Às vezes aquilo que a gente está fugindo é exatamente aquilo que nós precisamos. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu as rédeas da situação. Pode estar doendo, pode ser humilhante, pode ser difícil, mas Deus está no controle. Nada passa despercebido. Cada humilhação que você sofreu, cada injustiça que fizeram contra você, que talvez ninguém viu. Talvez aos olhos das pessoas que te cercam, está tudo certo. Você é que é muito dodói. Você é que é muito sensível. Mas Deus sabe. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Quem era Agar? Naquela época, escrava. Não tinha direito a nada. Não podia opinar nada. Mas Deus olhava para Agar. Deus via o sofrimento de Agar. E Deus se levantou e agiu em resposta ao clamor de Agar. Deus se levanta e age em resposta ao seu clamor. Deus vê cada dor, Deus vê cada lágrima. Deus vê tudo que tem sido feito na sua vida ou contra a sua vida. E Ele está agindo. Amém? Volta e ser submissa. Independente de onde você está, Deus tem poder para te abençoar. Agar poderia ter continuado rumo no deserto. Agar poderia estar ali, debaixo do seio de Abrão, sendo suprida naturalmente pelos cuidados. Abrão aqui já era muito rico. Quem nos abençoa é Deus. Não depende de onde estamos, não depende do que temos. Depende dele. O nosso futuro não é incerto, é por causa dele, não é por causa daquilo que nós temos, ou fazemos, ou com quem estamos, amém? E ela volta. E Deus abençoa, Sarai recebe a sua escrava de volta, Ismael nasce, Ismael cresce, Deus abençoa esse menino. E aí eu parei para pensar na relação de Agar com Sarai. Porque se você prestou atenção no verso 3 do capítulo 16, diz que já tinha 10 anos que Abrão estava ali em Canaã. Antes disso ele estava lá no Egito. Lembra? A maioria dos estudiosos, e eu acredito nisso também, se você vai estudando a vida de Abraão, desde quando ele saiu lá de Ur dos Caldeus, rumo a Canaã, que Agar foi dada como escrava, como serva para Sarai e Abraão, quando eles estiveram lá no Egito.
Então eles saíram do Egito e habitavam em Canaã já tinha 10 anos. Com certeza, para Sarai propor para o marido dela se deitar com Agar, ela devia ter um bom relacionamento com Agar. Agar deveria ter uma saúde muito boa, deveria ter ali 10 anos de convivência. E para Sarai empurrar ela para o seu marido, elas deviam ter um bom relacionamento. Que após a gestação de Agar, sofreu uma rachadura ali, digamos assim. Uma começa a desprezar a outra começa a fazer a outra sofrer, começa a humilhar, começa a pesar a mão sobre ela. Agar foge. O Senhor fala para ela: volta e ser submissa. Agar obedeceu. Ela voltou e se submeteu à sua senhora. Só que chega um momento em que Sara engravida. Vai comigo no capítulo 21. Sara engravida. Toda a história, tudo aquilo que gerou o desgaste, o conflito familiar. E o conflito entre Sara e Agar, que era gerar criança, que era dar um herdeiro, porque Sara não tinha filhos. De repente a história muda, porque Sara engravida de Isaac. Isaac nasce. E até aí tudo bem. Só que chega um momento da história que Ismael começa a debochar de Isaac. E Sara vê. E Sara não gosta do que ela vê. E Sara chega para Abraão e fala: manda embora a escrava e o filho dela. Eu não quero perto do meu filho. E aí no verso 14 do capítulo 21. Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca e os entregou a Agar. E tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de arco e flecha. Lastimava consigo mesma: não suporto ver morrer o meu menino. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Deus ouviu os gritos do menino e lá do céu, a voz do anjo de Deus chamou a Agar e a encorajou. Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino lá de onde tu o deixaste. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu o seu odre e deu para Ismael beber. Deus esteve com o menino e ele cresceu e habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. Ele viveu no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma esposa da terra do Egito. Amém? Mais uma vez, Agar se vê no deserto. No capítulo 16, no verso 9, a gente vê Deus mandando ela voltar, ela se submeter. E ela faz isso. Ela engole ali talvez um pouco do orgulho, volta, como diz a expressão, né, com o rabinho entre as pernas, volta, se submete à sua senhora e Deus abençoa. Mas chega um momento, sabe quando parece que está tudo indo muito bem? Sabe quando parece que deu aquela aliviada, as coisas estão no jeito, está tudo indo muito bem na família, na saúde, no trabalho, está tudo caminhando às mil maravilhas. De repente Abraão chega, pega um punhado de pão, pega um odre cheio de água e despede. Ismael devia ter aqui nesse momento em torno de 14 anos de idade. E Agar se vê mais uma vez no deserto. Larga Ismael ali debaixo de uma árvore, debaixo de um arbusto, para não ver o menino morrer.
água acabou. Ela se esquece daquele primeiro encontro que ela teve com Deus, quando Ismael ainda estava na sua barriga. Quando Ismael era ainda uma esperança. Ela se esquece. E ela começa a chorar, e ela começa a lamentar, e ela vira o seu rosto para o menino, porque ela não queria ver seu próprio filho morrer. Ela se esqueceu daquele encontro que ela teve com Deus. Ela se esqueceu do Deus que a vê. Quantas vezes nós nos esquecemos das promessas de Deus para nós, quando acontece um revés na nossa vida? Quando de repente aquilo que estava bom, quando de repente aquilo que estava, parece que tudo caminhando ali, dá meia volta, a gente se esquece. E ela começa ali a lamentar e esperar a morte do seu filho. Aí o anjo vai falar com ela. E ela reconhece a voz do anjo. Foi o mesmo que falou com ela há anos atrás, há 14, 15 anos atrás. Mas algo que me chama a atenção é que no verso 17 diz que Deus ouviu agora não o clamor de Agar, mas o clamor de Ismael. Deus não vai falar com Ismael. Interessante isso, né? O anjo não foi falar com Ismael, o anjo foi falar com Agar. Agar conhecia a voz do anjo. Agar já sabia da promessa de Deus. Agar já tinha ouvido tudo que Deus ia fazer através de Ismael. Mas a circunstância que ela estava vivendo a fez esquecer. Nós precisamos nos lembrar das promessas de Deus para nós. Nós precisamos aprender a discernir, a reconhecer a voz de Deus a nosso respeito. Precisamos ter intercessores? Sim. Ismael aqui estava como um intercessor. Deus ouviu o clamor de Ismael. Deus ouve o clamor, o nosso clamor, o clamor daqueles que oram por nós. A gente fala tanto, a gente ensina tanto sobre cobertura espiritual, sobre discipulado. Aqui não é o caso, eu quero fazer só um adendo, amém? Não tem a ver aqui com essa situação específica. Mas pegando essa parte, esse verso, Deus ouviu os gritos do menino e Deus foi falar, foi com Agar. Nós precisamos ter aqueles que clamam pela nossa vida, que intercedem por nós, que oram, que nos cobrem em oração. Deus vai falar com você. Uma coisa que a gente precisa parar de querer é querer sempre que o pastor nos fale o que fazer. Deus vai falar com você. Mas nós precisamos daqueles que erguem a voz a nosso favor, vocês estão entendendo? Daqueles que clamam pela nossa vida, daqueles que gritam diante de Deus, que colocam o nosso nome na presença de Deus por nós. Porque pode ter momentos que, assim como Agar fez, nós também iremos fazer. A gente vai ficar só lamentando. Já nem tem tanta força mais para clamar, para gritar, mas vai ter alguém clamando por nós. Amém? Deus vem e fala com Agar, levante-se. Verso 18, ergue-te, levanta o menino, segura pela mão. Levante-se, se posicione, levante as suas mãos, lembre das promessas que eu te fiz. O que eu te falei a respeito desse menino? Você não vai perecer no deserto. Ismael não vai morrer de sede no deserto. Eu te declarei, tá certo? Eu declarei há anos atrás que eu ia fazer dele uma grande nação, que eu iria abençoar a sua descendência através de Ismael. Por que você está lamentando no deserto? Quantas vezes nós nos esquecemos das promessas de Deus para a nossa vida e a gente fica o quê?
lamentando no deserto, chorando no deserto. O que acontece com a nossa visão quando a gente chora muito? A gente consegue enxergar bem? Não, né? Se você estivesse chorando agora, seus olhos cheios de lágrimas, você ia enxergar com nitidez na sua frente? Sim ou não? Não, fica embaçado, não fica, aí a gente vem e limpa assim, não é? Naquele deserto, tinha uma fonte de água. Só que Agar não viu. A fonte de água não apareceu depois. Ela já estava lá. Só que Agar não viu. O desespero, a aflição, embaça a nossa visão. E a gente não consegue ver o favor de Deus ali na nossa frente. Está aí, ó. Verso 19. Deus vem e abre os olhos de Agar. E aí ela consegue enxergar uma fonte de boas águas. A fonte já estava lá. Deus sempre provê uma fonte. Deus jamais te abandona do deserto. Deus jamais te abandona no momento de dor, de frustração, de desespero. Deus jamais te deixa ver navios. Ele sempre provê uma fonte. Ele sempre provê o escape. Ele sempre está no controle de tudo. Não deixe o desespero ofuscar a sua visão. Não permita que a dor do abandono. Agar foi abandonada? Foi. Ismael foi abandonado? Foi. Uma mulher sozinha com seu filho de 14, 15 anos, perambulando no deserto. Se é perigoso hoje, era perigoso naquela época também. Os homens naquela época eram maus também. Não é coisa da nossa época. Ela foi abandonada à própria sorte. E isso ofuscou a sua visão. Isso a atrapalhou de enxergar o favor de Deus diante dela. Isso a fez esquecê-la da promessa que Deus a tinha feito. Meu irmão e minha irmã, você pode ter sido traído, você pode ter sido abandonado, você pode ter sido desprezado por pessoas, mas você não foi traído por Deus, você não foi abandonado por Deus, você não foi desprezado por Deus, pelo contrário, você serve a um Deus que te vê, você serve a um Deus que vê tudo o que acontece com você. E Ele provê uma fonte de boas águas. É Ele quem faz a promessa se cumprir na sua vida. É Ele quem abre portas. É Ele quem te sustenta. É Ele quem faz um caminho no meio da tempestade. Nós não dependemos de pessoas. Nós não dependemos de oportunidades humanas, oportunidade que pessoas possam criar. Nós não dependemos do dinheiro que este mundo pode nos dar. A nossa dependência tem que ser totalmente dEle. Porque é Ele quem faz cumprir em nós o seu querer. O Deus que te vê. Nada foge ao controle dEle, amém? Ele sempre provê. No verso 19, os olhos de Agar foram abertos. Ela enxerga a fonte, ela corre até a fonte, ela enche o seu odre e dá para Ismael beber. O favor de Deus, Ele não tira de nós aquilo que temos que fazer. Nós teremos sim que ter ações naturais. O anjo vira para Agar e fala: levanta, pega o menino pela mão. Deus vem e abre os olhos de Agar, ela vê a fonte, ela corre até a fonte. Ela pega o seu odre vazio, ela enche de água, ela dá a beber para o seu filho. E a gente lê mais atrás que ela ainda vai e arranja uma esposa para o seu filho, lá do povo dela. Volta e pega uma egípcia e casa com seu filho. Não é
facilidade, não é se abster de responsabilidade, não, mas é confiar que Deus está no controle. Se porventura você hoje, por algum motivo na sua vida, você se encontra no deserto e meio desesperado, em nome de Jesus, essa noite Deus vai abrir os seus olhos, você vai conseguir enxergar a fonte de águas boas. Você vai até ela, você vai encher o seu odre, você vai se fortalecer, alimentado por essa fonte do Senhor, porque através do seu braço, Deus vai te dar vitória. A palavra de Deus diz que Deus adestra as nossas mãos para a batalha. Eu amo esses salmos. Ele adestra as nossas mãos para a batalha. Ele nos capacita a lutar. Ele nos capacita, nos fortalece, nos ensina a como conquistar as nossas vitórias, a como vencer as nossas dificuldades. E da mesma forma que José foi largado também no deserto, a sua própria sorte, e a gente vê a fidelidade de Deus agindo em todos os momentos na vida de José, sem ele depender do dinheiro que ele tinha, que ele era herdeiro, o pai dele já era riquíssimo, sem ele depender de pessoas que o conheciam, porque ele chega lá, ninguém sabia quem ele era, apenas porque ele confiou na mão de Deus. Eu e você, como José, como Agar, não dependemos de favores humanos. Nós dependemos do Deus que nos vê.